Tem momentos em que a gente sente que alguma coisa está diferente em casa, mas acaba deixando para lá. Uma porta que range sozinha, um barulho no andar de cima quando ninguém deveria estar lá, aquela sensação estranha de que tem alguém observando. A gente tenta explicar de forma lógica, segue a rotina, finge que não viu. Mas e quando as coisas não param? Quando alguém que mora com você também percebe e trata isso como parte do dia a dia? Foi assim que tudo começou por aqui, com pequenas coisas que pareciam inofensivas, até que ignorar deixou de ser uma opção. Boa noite, Dom. Meu nome é Viviane, tenho 23 anos e moro com meus pais numa casa de 2 andares. Até pouco tempo atrás acreditava que era só nós 3 sob este teto, mas os últimos meses me fizeram duvidar disso. Vou contar tudo do jeito mais fiel possível para ver se alguém consegue me aconselhar. Desde que me conheço por gente, minha mãe, Sônia, diz que sente umas presenças diferentes em certos lugares. Ela conta que desde criança vê vultos e ouve sussurros que mais ninguém escuta. Eu costumava achar que era exagero ou superstição dela. Mas quando a pandemia começou e ela passou a trabalhar de casa, ficando mais tempo na residência, as coisas ficaram mais intensas. Ela dizia ver um menino de uns 6 anos andando pela casa, principalmente nas escadas que ligam o térreo aos quartos. Meu pai, Marcelo, que viaja a trabalho com frequência, preferia não comentar muito. Dizia que era fantasia, mas também não queria discutir. No começo, fiquei do lado do meu pai. Pensei que minha mãe estivesse impressionada por passar tanto tempo isolada. Só que ela continuava firme na história, afirmando que o garoto aparecia principalmente à tarde, quando tudo ficava mais silencioso. Acreditava que ele era tranquilo e até lhe deu um apelido, Breninho. A ideia de nomear algo que não está vivo me deixava desconfortável, mas ela dizia que era só para lidar com a situação e que o menino não tinha intenção de machucar ninguém. Com o tempo, comecei a desconfiar que não era só imaginação. Certa noite de domingo, eu estava no meu quarto vendo um filme, luzes apagadas, tentando relaxar depois de uma semana cheia. Lá pela metade, senti vontade de ir ao banheiro. Abri a porta e percebi que alguém estava lá dentro, ouvi a torneira e achei que fosse meu pai. Então voltei para o quarto, deixando a porta entreaberta para escutar quando o banheiro ficasse livre. Foi aí que vi algo que me deixou tensa até hoje. Surgiu uma cabecinha na fresta da porta, como se alguém estivesse espiando. Logo depois, 2 bracinhos agarraram o batente e o menino apareceu, bem pequeno, me olhando curioso. Não há crianças na minha casa. Eu sabia disso perfeitamente. Então ele não podia ser real. Quando levantei com o coração disparado, ele correu pelo corredor, dando uma risadinha baixa. Bati a porta e perdi a vontade de ir ao banheiro. Só saí quando ouvi meu pai voltar para o quarto dele. No dia seguinte, contei para minha mãe. Ela respondeu que devia ser o Breninho e me garantiu que ele não faria nada de mal. Meu pai, ao ouvir, só pediu para mudarmos de assunto. Tentei levar na boa, mas a segunda aparição quase me derrubou. Foi de madrugada, de novo no banheiro. Tudo no escuro, silencioso, e de repente ouvi batidas na porta. Pensei que alguém precisava usar o banheiro, então avisei. Só 1 minuto, já estou saindo. Em resposta, ouvi uma risada baixa e infantil, seguida de passinhos correndo pelo corredor. Eu nem precisei abrir para saber que não era meu pai nem minha mãe. Fiquei lá dentro um tempo, imóvel, esperando que o garoto não aparecesse. Juntei coragem para abrir só uma frestinha, conferir se o corredor estava vazio e correr para o meu quarto. Demorei um bom tempo para dormir naquela noite. A terceira vez aconteceu no quintal dos fundos. Eu tinha saído para varrer as folhas caídas e respirar um pouco de ar fresco. O calor estava insuportável, então resolvi entrar para pegar água gelada. No instante em que me virei para a porta, vi alguém parado ali bloqueando a passagem. Reconheci o garotinho com muita nitidez, braços e pernas cruzados em forma de X, me olhando como se fosse brincadeira. Camiseta branca, shorts escuros, tênis pretos. Quando percebeu que eu o notei, soltou uma risada e correu para dentro. Saber que ele não é deste mundo já me deixa gelada por dentro, mesmo que a aparência dele não seja macabra. Por mais que o menino não tenha feito nada para me machucar, a sensação de tê-lo por perto é de arrepiar qualquer um. Acabei conseguindo um emprego temporário num comércio de eletrônicos,
à tarde, para ocupar a mente e ficar menos tempo em casa. Enquanto isso, minha mãe segue trabalhando de forma remota e meu pai continua com as viagens. Quando ficamos os três juntos, não dá para ignorar os barulhos no andar de cima. Móveis se arrastando, risadinhas abafadas, passos leves, tudo em volume baixo, mas perceptível. Ela só diz: "É o Breninho, ele não vai fazer nada." Nem todo mundo acha isso normal. Conversando com colegas, ouvi que se a entidade se mostra como criança, pode ser algo bem pior. Muita gente acredita que crianças inocentes não ficariam vagando assim, mas iriam direto para um lugar melhor. Em resumo, pode haver outra coisa se passando por um menino. Isso ficou martelando na minha cabeça, mas eu evitava pressionar a minha mãe. Ela garante que está tudo sob controle e que não sente nenhuma hostilidade. As coisas ficaram mais complicadas quando o meu namorado, Leonardo, precisou passar a noite aqui. Na época, a gente ainda estava se conhecendo, mas já tinha um clima rolando. Saímos para um show que terminou tarde e ele morava longe. Pedi aos meus pais para deixá-lo dormir na sala, para não correr risco voltando de madrugada. Eles concordaram, mas foram claros. "Ele vai ficar no sofá daqui de baixo. Tudo bem para mim, contanto que ele ficasse seguro." Passei um tempo conversando com ele, depois cochilei. No dia seguinte desci cedo para saber como ele tinha dormido. O encontrei sentado no sofá, mexendo no celular com cara de exausto. Perguntei como foi a noite e ele respondeu: "Dormi, mas seu irmãozinho é bem agitado, né?" Congelei. Fiquei alguns segundos sem saber o que dizer. Perguntei por que ele achava isso e ele disse: "Ele me cutucou várias vezes durante a noite e saía correndo pela casa. Tentei ignorar, mas toda hora ele vinha e cutucava meu rosto ou meu braço. Quando eu olhava, ele sumia ou corria para as escadas. Chegou uma hora que falei: 'Vai dormir, menino, já está tarde.' E ele deu uma sossegada. Mas às 7 da manhã, lá estava ele de novo. Ele contou tudo sem imaginar o que realmente se passava. Disse que não quis reclamar para não pegar mal com os meus pais. Então aguentou a noite mal dormida. Depois precisei explicar a situação e ele ficou em choque. Embora tenha me apoiado, deixou bem claro que não queria passar outra noite aqui. Foi aí que percebi que a coisa estava cada vez mais difícil de esconder. Minha mãe continuava tranquila, dizendo que era só uma alma de criança que não seguiu adiante. Eu só pensava no aviso que ouvi. Se algo se passa por criança, pode ser muito perigoso. Ainda mais considerando que minha mãe o chamou pelo nome, criando um tipo de vínculo, dando a ele espaço para andar pela casa como um membro da família. Cada vez que escuto uma batida na porta, uma risada distante ou vejo um vulto no corredor, meu corpo se contrai todo. É fato que, até agora, nada mais grave rolou. Mas não dá para dizer que é normal ter um espírito circulando pelos quartos, espiando conversas ou cutucando quem dorme no sofá. Já me indicaram uma senhora que faz orações e benzimentos, mas nem tive coragem de sugerir isso para minha mãe, que pode achar ofensivo. Ela realmente acredita que não há perigo. Uma parte de mim quer que tudo seja só uma fase passageira. Mas não é tão simples ignorar os calafrios que sinto quando estou na cozinha, sozinha, ou quando vou ao quintal à noite. O que me consola é saber que não estou pirando. Minha mãe e meu namorado confirmaram essa presença. Ainda resta a dúvida se é só um garoto inofensivo ou algo que se veste de criança para ficar perto da gente. E sendo sincera, não quero descobrir se existe algo mais pesado por trás dessas risadinhas. Muita gente me aconselha a sair de casa, mas ainda dependo financeiramente dos meus pais e estudo numa faculdade perto. Não é fácil simplesmente ir embora. Ao mesmo tempo, sinto que preciso entender melhor o que está acontecendo antes que isso fuja do controle. Se alguém souber como lidar com uma entidade desse tipo, eu adoraria ouvir conselhos. Estou cansada de ficar sempre em alerta, achando que a qualquer instante algo pode aparecer. Meu pai segue fugindo do assunto, dizendo que temos coisas mais importantes em que pensar. Mas não dá para ignorar arranhões nas paredes, risadinhas de madrugada ou aquela mudança repentina de temperatura que deixa tudo estranho. Pode ser que, com o tempo, o Breninho se mostre inofensivo ou que a gente precise tomar uma atitude urgente. Por ora continuo atenta, torcendo para não herdar de vez o dom que minha mãe carrega desde criança. Para mim,
Isso parece mais um fardo do que qualquer outra coisa. Ela, por outro lado, age como se fosse parte normal do dia a dia. Às vezes me pergunto se ela também teme que tudo fique pior, mas prefere fingir que não. Então é isso. Vamos levando, driblando esses sustos cotidianos. Nunca pensei que fosse dividir o espaço onde moro com alguém que não pertence mais a este mundo. Se alguém tiver alguma solução, me avisa, por favor. Nunca fui fã de filme de terror, e agora sinto que vivo um diariamente. Talvez eu esteja exagerando, mas cada risada que ecoa na escada me deixa com o coração disparado, imaginando que algo pior pode acontecer. Só espero estar enganada. Se houver um jeito de ajudar essa pequena alma a descansar, estou aberta a ouvir. Enquanto isso, sigo convivendo com o desconhecido, sem saber se essa inocência toda pode esconder algo muito maior. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Boa noite, Dom. Isso aconteceu comigo no ano de 2023, em uma madrugada que preferia nunca ter vivido. Desde então, dormir virou um desafio, principalmente quando lembro do que enfrentei dentro de um simples ônibus interestadual. Estou dividindo tudo aqui para ver se alguém pode explicar ou pelo menos me ajudar a lidar com o medo que ainda me acompanha. Eu vivo em uma cidade grande, cheia de congestionamentos e correria, mas precisei ir para o interior por conta de um problema de família. Não quero citar nomes de cidades ou terminais de ônibus, porque prefiro manter minha privacidade e a de todos os envolvidos. De qualquer forma, embarquei por volta das 11 da manhã, achando que seria uma viagem longa, mas tranquila. Assim que entrei no ônibus, percebi que havia poucas pessoas. Contei 4 passageiros, além de mim. Uma senhora bem idosa, de cabelos brancos, estava com um casal de meia idade, e a filha deles, uma moça calada que devia ter pouco mais de 20 anos. Eles ficaram nos primeiros bancos, quase ao lado do motorista. Eu me acomodei no fundo, perto do banheiro. É meu costume. Gosto de ficar mais isolada, longe de papo aleatório e ter o banheiro por perto caso precise. As primeiras horas foram normais. O motorista seguia pela estrada e o movimento lá fora me deixou meio sonolenta. Vi paisagens, campos abertos e alguns postos de combustível surgindo de vez em quando. Lá pelas 4 da tarde, um funcionário do ônibus veio avisar cada passageiro que poderíamos chegar atrasados ao destino. Não me preocupei. Até vi nisso uma chance de tirar um cochilo e aliviar o cansaço. Acabei pegando no sono ali mesmo, encostada na poltrona. Quando acordei, já estava de noite fechada. Conferi o celular e vi que passava um pouco das 9 da noite. A iluminação interna do ônibus estava quase apagada. Só um brilho fraco perto do motorista, onde uns botõezinhos coloridos piscavam. Não conseguia ver direito a estrada, mas presumi que ainda faltava um bom tempo de viagem. Me ajeitei para tentar dormir de novo, mas senti um desconforto imediato. Era como se alguém estivesse muito perto. Olhei para o lado, mas os bancos estavam vazios. Virei para o corredor e notei uma figura vindo devagar na minha direção. Por causa da escuridão, a cada farol de carro que passava no sentido contrário, aquela pessoa aparecia e sumia em lampejos de luz. No começo achei que fosse só alguém indo ao banheiro, mas aos poucos consegui notar que parecia uma mulher mais velha, com um hábito religioso. Fiquei perturbada porque tinha certeza de que não vi freira nenhuma embarcando. Quando ela chegou mais perto, o jeito de me encarar foi o que mais me incomodou. Num dos clarões rápidos, deu para ver melhor o rosto dela. Pálido, meio acinzentado, com marcas profundas. O sorriso não parecia normal. A boca se estendia mais do que deveria, dando uma expressão quase bizarra. Tentei desviar o olhar, mas foi impossível. Meu coração disparou e senti a testa úmida de suor. Ela parou ao lado da minha poltrona por um instante. Eu ouvia a respiração dela, lenta e áspera. Naquela penumbra, os olhos pareciam ter um reflexo esquisito.
Foi então que ela se inclinou um pouco, como se quisesse me dizer alguma coisa, e numa voz rouca e seca sussurrou: "Boa noite." Garanto que aquela voz não combinava nem um pouco com a aparência frágil de uma senhora, muito menos com a ideia de uma freira que passa paz. Parecia vir de algo muito mais profundo e intenso. Fiquei imóvel, com as mãos cravadas no apoio do assento. Ela continuou andando e entrou no banheiro masculino, fechando a porta sem fazer barulho. Tentei olhar o celular de novo, só para me distrair, mas não conseguia pensar em nada. Fiquei ali, dividida entre levantar para chamar alguém ou ficar quieta, com medo de acharem que eu estava inventando história. No fim, preferi esperar. Não tive coragem de bater na porta do banheiro nem de falar com o motorista. Os minutos passaram devagar. Podem ter sido uns 10, mas para mim pareceu uma eternidade. Aí reparei que um dos passageiros, o homem de meia idade, vinha na direção do banheiro. Ele atravessou o corredor com cuidado, talvez para não me perturbar. Passou por mim e parou na porta fechada. Eu ainda estava travada, mas consegui falar baixinho. "Tem alguém aí dentro?" Ele confirmou com a cabeça, como se já imaginasse. Esperou um pouco em silêncio. Depois, vendo que a pessoa não saía, começou a bater de leve. Nenhuma resposta. Ele me olhou de canto e perguntou cauteloso: "Você viu alguém entrar mesmo?" "Sim, acabei de ver", sussurrei. Ele tentou girar a maçaneta. Na primeira tentativa não funcionou. Então forçou um pouco mais e a porta abriu com facilidade. O banheiro estava vazio. Não tinha sinal de freira nem de ninguém. Aquele momento foi insuportável. Minha barriga embrulhou e quase perdi as forças nas pernas. O homem abriu e fechou a porta algumas vezes, sem acreditar no que via. "Estranho." Foi tudo o que ele disse, franzindo a testa. Ele não me fez mais perguntas. Só fez sinal de que estava tudo certo, fechou a porta e voltou para o lugar lá na frente, sem demonstrar pânico ou nada parecido. Talvez estivesse tentando fingir que não estava assustado. Eu fiquei ali em choque, olhando para o corredor escuro e tentando achar alguma explicação. Precisei de um tempo para me recompor. Minhas mãos tremiam e eu cheguei a cogitar se tinha sonhado acordada. Mas não. Eu tinha certeza do que vi. Do rosto dela, do sorriso e da voz. Foi tudo real, assim como a escuridão ao meu redor. Decidi ficar acordada pelo resto do trajeto. Não tinha mais condições de dormir. De vez em quando, eu olhava para o corredor, com medo de a figura aparecer de novo. O tempo se arrastou até que notei um clarão no céu, anunciando que o dia logo chegaria. O relógio marcava algo perto de 00:30, mas eu sentia como se estivesse ali havia dias. Quando finalmente chegamos ao destino, senti um alívio enorme ao ver as luzes da rodoviária. Assim que o ônibus parou e as portas se abriram, fui a primeira a descer. Precisava de ar, de distância daquele ambiente abafado. Fiquei perto do bagageiro esperando o motorista pegar minha mala. Nesse momento senti uma mão leve encostar no meu ombro. Era a esposa do homem que tentou abrir o banheiro. Ela estava inquieta e começou a falar baixinho. "Meu marido disse que você viu alguém entrar no banheiro." Assenti sem muito o que dizer. Ainda estava alterada com tudo aquilo. Ela continuou com o olhar preocupado. "Sabe, você não ficou sozinha no seu assento. Acordei de madrugada e vi alguém sentado do seu lado. Parecia meio curvado, com as mãos sobre as pernas. Não vi o rosto, mas tinha uma silhueta lá. Só achei que fosse algum conhecido seu. Arregalei os olhos, sentindo um frio tomar conta de mim. Não conheço ninguém neste ônibus. Vim totalmente sozinha." Ela deu um passo atrás, apertando o casaco contra o peito, como se a temperatura tivesse despencado. Ficou me olhando uns segundos em silêncio, até suspirar. Talvez seja melhor não pensar muito nisso. Ela se afastou para pegar as coisas dela. Eu fiquei parada, tentando manter a calma. Quando o motorista finalmente me entregou a mala, não me segurei e perguntei, quase sem fôlego: "Senhor, a gente transportou alguma freira? Ou alguém de hábito?" Ele me olhou como se eu fosse maluca. "Não, moça, eram só vocês 5, os mesmos que embarcaram na rodoviária." Não prolonguei a conversa. Me afastei depressa, ainda sentindo o coração batendo forte nos ouvidos. Naquela hora, tudo o que eu queria era sair dali, deixar tudo para trás e tentar entender de longe o que aconteceu dentro daquele ônibus.
Mas até hoje cada lembrança me perturba. Cada flash de farol na estrada me faz lembrar o que vivi. Desde então evito viajar de noite. Ficar no escuro, ainda mais em um veículo em movimento, traz uma sensação ruim que não acho que vai sumir tão cedo. Não sei o que ou quem apareceu para mim naquela madrugada. Tem quem ache que foi só um delírio, outros acreditam que foi algo ruim, alguma coisa querendo atormentar quem estivesse mais vulnerável. Seja lá qual for a verdade, não consigo esquecer o sorriso alongado e aquela voz que não parecia humana. Nada do que já vivi foi tão impactante quanto encarar algo que não deveria existir. Às vezes penso se outras pessoas não passam por isso em estradas diferentes. Talvez eu não seja a primeira nem a última. Por enquanto só consigo contar o que aconteceu, que cada um tire suas próprias conclusões. Mas no fundo, ainda me pergunto se aquela aparição continua rodando por aí em ônibus escuros, escolhendo quem cochila lá no fundo sem companhia, pronto para ser pego por um pesadelo que não dá para explicar. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem, vamos continuar. Eu nunca tive uma boa relação com meu avô materno. Ele morava isolado em uma região bem afastada e a gente mal trocava palavras por telefone. Era um homem fechado, de temperamento difícil, que fazia questão de manter distância de quem tentasse se aproximar. Então, quando ele faleceu e descobri que tinha me deixado a casa onde viveu quase a vida toda, fiquei mais confuso do que aliviado. Parecia impossível que alguém que mal falava comigo resolvesse me dar um imóvel antigo e, pelo que diziam, cheio de histórias obscuras. Apesar da surpresa, aquela era a chance de sair do quartinho que eu alugava na cidade. Minhas finanças estavam praticamente no fim. Decidi que, mesmo sem grandes lembranças afetivas, valia a pena ao menos conhecer o lugar antes de decidir se venderia ou reformaria. No trajeto de ônibus, várias horas de calor sem ar-condicionado, tentei lembrar de algum gesto de afeto que ele tivesse comigo, mas não consegui. Só me vinham fragmentos estranhos. O jeito desconfiado com que ele me olhava no último Natal em que apareci, ou as conversas ressentidas que ele tinha com meu pai sobre algum assunto que nunca entendi bem. Ao chegar ao vilarejo mais próximo, procurei um táxi para me levar até a propriedade. O motorista me avaliou com um olhar meio ressabiado, como se perguntasse o que eu faria naquele canto esquecido do país. No caminho ele falou sobre as chuvas, sobre as plantações da região e sobre uma estrada de terra que ficava perigosa depois que escurecia. "O senhor tem parente por aqui?" Ele perguntou, batucando os dedos no volante enquanto parávamos num trecho todo esburacado. "Vim conhecer a casa que era do meu avô. Ele deixou para mim antes de morrer", respondi, tentando manter um tom neutro. O motorista balançou a cabeça como se entendesse algo que eu ainda não sabia. "Ouvi dizer que essa casa é bem antiga. Uns falam que foi construída lá no começo do século XX. Outros acham que é até mais velha. Tomara que o senhor tenha sorte por lá." Aquilo não me deixou muito tranquilo. Senti um leve arrepio, mas apenas olhei pela janela, observando a paisagem rural. Depois de quase meia hora, chegamos a um portão enferrujado. Paguei a corrida e o taxista, com um olhar de pena, me desejou boa estadia. Desci e fui até o portão, que estava trancado com uma corrente pouco firme. Bastou um puxão para ela se soltar. Por dentro, o terreno era grande e tomado pelo mato. A casa, imponente, ficava numa parte mais alta. Era uma construção antiga, sem muitos enfeites, mas com um pé direito alto, telhado de barro e janelas de madeira grandes. Parecia resistir ao tempo e à umidade, mas tinha rachaduras e a pintura descascada. Ainda assim, havia algo de marcante ali, como se um dia tivesse sido a sede de uma fazenda. Entrei pela porta da frente com a chave que recebi dos advogados. Assim que pisei lá dentro, senti um cheiro de mofo e abandono. Vi uma sala ampla, com móveis cobertos por lençóis sujos de poeira, que deixavam o ambiente com um ar quase irreal. Fui abrindo cada janela para tentar ventilar. As vidraças emperradas rangiam,
soltando pedacinhos de sujeira e insetos mortos. A claridade revelou alguns detalhes: quadros antigos, um lustre de cristal cheio de teias e um corredor longo que levava aos cômodos do fundo. Eu estava exausto. Carreguei minhas malas para o quarto que achei menos sujo. Empurrei a porta com cuidado e vi uma cama de madeira maciça, sem lençóis. Deixei minhas coisas num canto e voltei à sala, decidido a fazer uma limpeza rápida. Encontrei um balde velho, uma vassoura desgastada e um pano imundo. Pensei em ir até a mercearia para comprar produtos de limpeza, mas o sol já começava a baixar. Resolvi que a faxina maior ficaria para o dia seguinte, então só fiz o mínimo para ter onde dormir. Depois de tomar um gole de água morna da minha garrafa, notei que havia um cômodo trancado perto da cozinha. A porta estava escorada por uma viga de madeira, quase como se alguém quisesse impedir que ela fosse aberta. Fiquei curioso e tentei empurrar a viga. Ela cedeu, mas com esforço. Atrás, vi uma escada de madeira que descia para um porão sem sinal de luz elétrica. Peguei minha lanterna e, mesmo com receio, fui descendo devagar, querendo saber o que havia lá. O porão era maior do que eu esperava, cheio de caixas amareladas, objetos velhos e um cheiro forte de umidade. Parecia que meu avô juntava ali tudo o que não queria ou não podia descartar. Iluminando com a lanterna, vi prateleiras com garrafas de vidro, algumas quebradas, e livros cobertos de pó grosso. Num canto, chamou minha atenção um grande quadro coberto por um pano cor de marfim. Cheguei perto. Havia algo estranho no jeito como o pano estava envolto. Dava a impressão de que poderia ter uma estátua por baixo. Tirei o pano com cuidado. A lanterna revelou uma pintura de bom tamanho, retratando um homem de traços rígidos, vestindo roupas antigas, da época em que fazendeiros enriqueciam no interior. A expressão dele era autoritária, como se sentisse superior. Aquele olhar fixo, quase desafiador, me deixou inquieto. Inclinei a luz para ver melhor o rosto e percebi que os traços pareciam um pouco distorcidos, como se o artista tivesse tentado colocar alguma coisa perturbadora ali. Os olhos escuros se sobressaíam de um jeito inumano, quase hipnótico. Senti um calafrio, como se aquela figura me analisasse. Não era apenas uma impressão boba, havia um peso real naquele porão. Cobri a pintura de novo, sem saber direito por quê. Talvez fosse só para não encarar mais aquele olhar. Quando me virei para voltar, vi um caderno grande com capa de couro gasta em cima de uma das caixas. Resolvi levá-lo comigo para o andar de cima, achando que poderia descobrir alguma informação da família ali. Tranquei o porão de novo, encaixando a viga de madeira, tentando ignorar a sensação de que eu não deveria ter mexido naquilo. Com fome, peguei o resto de um lanche na mochila. Não tinha energia elétrica. Pelo menos não tinha visto sinal de luz, e a noite caiu depressa. Sentei na cozinha, iluminado só pela lanterna, e folheei o caderno de couro. Parecia um diário, mas nem tudo estava em português claro. Algumas páginas traziam um dialeto meio antigo, outras tinham desenhos sombrios de figuras parecidas com a do quadro. Nas linhas que consegui ler, havia menções a um coronel que construiu a casa em cima de uma plantação antiga, e referências a práticas cruéis com relatos de desaparecimentos de trabalhadores. Na hora, lembrei da pintura que eu tinha visto no porão e senti que tudo fazia parte de uma mesma história. Mas eu estava cansado demais para continuar. Fechei o diário e fui para o quarto. Sem lençóis decentes, usei só uma coberta velha achada no armário. Do lado de fora, o vento era forte, fazendo as janelas tremerem. A casa estalava inteira, como se as estruturas se queixassem a cada rajada. Adormeci, mas não foi um sono tranquilo. Na primeira noite tive pesadelos confusos. Sonhei com passos no corredor e, no meio de uma penumbra, vi uma figura masculina alta, de ombros largos, parada na porta do quarto. Acordei assustado, mas, ao abrir os olhos, tudo estava em silêncio. Olhei o relógio e ainda era madrugada, algo perto de 3 ou 4 horas. Não sei dizer ao certo, pois eu estava meio atordoado. No dia seguinte, despertei com o corpo dolorido, como se não tivesse descansado nada. Fui procurar o jeito de ligar a eletricidade. Depois de fuçar em um painel elétrico improvisado perto da cozinha, consegui ativar um pouco de luz, embora fraca e piscante. Mais animado, resolvi fazer uma faxina geral. Abri portas e janelas, varri o corredor
Tirei os lençóis dos móveis. Era um trabalho pesado, cheio de pó, e havia uma atmosfera densa que não se dissipava, por mais que eu deixasse o ar circular. Enquanto procurava água para limpar os panos, encontrei do lado de fora, perto de um tanque de alvenaria, um senhor magro, de chapéu gasto e pele curtida de sol. Ele estava encostado na parede, me olhando em silêncio com um misto de curiosidade e receio. "Bom dia!" falei, tomado por um susto por vê-lo ali sem avisar. Ele deu um passo à frente, tirou o chapéu e o segurou contra o peito. "Bom dia, desculpe aparecer assim. Sou José Lúcio, mas todo mundo me chama de Zeca. Trabalhei para o seu avô, cuidava de pequenos concertos e do quintal. Fiquei sabendo da morte dele e quis ver como estavam as coisas. A voz dele era respeitosa, mas percebi certa tensão. Apontei para dentro. Bom saber que posso contar com alguém que conhecia meu avô. Eu realmente não sei quase nada sobre essa casa. Você tem ideia se tem algum problema estrutural ou algo que precise de conserto urgente?" Zeca coçou a cabeça, desviando o olhar, como se pensasse bem no que responder. "Olha, problema tem vários. A fiação é velha, o telhado vive pingando e o porão..." Ele parou por um instante. "O porão é úmido, cheio de mofo. Seu avô não deixava ninguém entrar lá. Dizia que guardava umas coisas de valor. Nunca me permitiu pisar naquele canto." A menção ao porão me deixou relembrando a pintura esquisita. Percebi que Zeca mudou de assunto rápido, como se quisesse evitar detalhes. Agradeci a ajuda e perguntei se podia chamá-lo caso precisasse de algum reparo mais complicado. Ele concordou, me entregou um número rabiscado num papel e foi embora num passo lento. Passei o resto do dia limpando o que dava, tornando o ambiente um pouco mais habitável. À noite, esquentei água no fogão a lenha, a única forma de ter algo quente, já que a parte elétrica ainda era ruim. E tomei um banho improvisado de balde. Eu estava acabado, coberto de poeira e teias, mas disposto a deixar o lugar menos inóspito. Na segunda noite tive sonhos de novo. Agora, as cenas eram mais nítidas. Eu via alguém, provavelmente o coronel mencionado no diário, sentado numa cadeira rústica, olhando para um grupo de trabalhadores acorrentados, como se os estivesse castigando por algum motivo. Ele sorria de um jeito que me fez gelar. Ao fundo aparecia a casa, mas num estado impecável, sem rachaduras ou abandono. Despertei suando, o coração disparado. De novo, era algo em torno de 3 ou 4 da madrugada e demorei a voltar a dormir. Nos dias seguintes, a estranheza só aumentou. De noite, vinham lampejos de cenas assustadoras. Um homem correndo pelo quintal, gritos abafados de alguma parte que eu não localizava e sempre, num canto de cada pesadelo, o rosto orgulhoso do coronel me vigiando. De dia, eu tentava me ocupar, mas qualquer ruído já me deixava tenso. Até o rangido das tábuas sob meus pés me fazia olhar para trás, esperando encontrar alguém. Em uma dessas tardes, decidi descer de novo ao porão para fuçar as caixas antigas e ver se descobria mais sobre a casa. Talvez meu avô tivesse deixado alguma explicação. Chegando lá embaixo, tirei o pano que cobria a pintura, mesmo não querendo encarar aqueles olhos de novo. Os traços pareciam ainda mais pesados agora, como se cada pincelada contivesse algo cruel. Vi que nos cantos da tela havia uns símbolos que não reconheci de imediato, parecendo letras rústicas ou inscrições estranhas. Perto da pintura, achei 3 cadernos menores. Um deles estava cheio de anotações que, comparando a letra, presumi serem do meu avô. Ele falava que a casa pertencia antigamente a um tal coronel Demétrio Valadares, famoso pela dureza com que tratava os colonos e principalmente pela violência contra quem o desafiava. Mencionava sumiços, boatos de tortura e gente que simplesmente desaparecia ao contrariá-lo. Também dizia que, perto do fim da vida, o coronel mandou pintar o próprio retrato como uma espécie de guardião eterno da propriedade, para garantir que a influência dele nunca se apagasse. Fiquei horas lendo aquilo, mergulhado numa realidade de crueldade e medo. Ao fim de um dos cadernos, vi uma anotação trêmula do meu avô, algo que me assustou. Tentei destruir o quadro. Tirei daqui, levei para longe e queimei. Mas ele sempre retorna. Sempre retorna. O mal está preso nesta casa e não consigo me livrar. Tive a impressão de que meu avô queria avisar quem lesse. Talvez eu mesmo.
Senti um aperto no peito, pois começava a acreditar que havia algo realmente fora do comum naquele lugar. A partir de então, meus pesadelos ficaram ainda mais perturbadores. Já não eram só visões de outra época. Passei a ver formas distorcidas nos cantos dos olhos, vultos que sumiam quando eu tentava olhar direto. De madrugada, ouvia o que soava como passos no andar de cima, embora eu soubesse que estava sozinho. Uma noite, juro que ouvi uma risada seca e grave, parecendo de um homem mais velho, ecoar pelo corredor. Corri até lá, mas não vi nada. Com o tempo, pensei em pedir ajuda a Zeca. Liguei para o número que ele me deixou. A voz dele saiu tensa do outro lado. Expliquei que estava vivendo momentos estranhos e perguntei se ele podia me contar algo mais sobre a casa. Ele ficou em silêncio e, depois de uma pausa, falou: "Eu sei muito pouco. Seu avô não falava do passado. Às vezes eu ouvia ele gritar de noite. Teve uma vez que encontrei ele no quintal, quase de madrugada, dizendo que o coronel nunca ia sair daqui. Mas não entendi nada. Só sei que ele vivia assustado e, quando eu perguntava, ele mandava eu não insistir. Agradeci e desliguei. O medo estava cada vez maior. Viver ali se tornara um tormento. Pensei em vender a casa, simplesmente ir embora, mas algo me segurava. Talvez curiosidade ou a sensação de ter herdado um problema e precisar resolver. Na semana seguinte, tomei uma atitude extrema. Arrastei a pintura do porão até o pátio, sob o sol forte do meio-dia. Cavei um buraco na terra, coloquei madeira velha e decidi queimar o quadro, reduzindo-o a cinzas para ver se isso acabava com o pesadelo. Eu já não aguentava mais dormir mal, acordar apavorado a cada barulho. Fiz uma pequena fogueira e, com certa dificuldade, apoiei a tela em cima da lenha. Quando acendi o fósforo e joguei a chama, um vento repentino começou a soprar, como se uma tempestade estivesse se formando só naquele canto. As chamas subiram, a fumaça era densa e por um instante me pareceu ouvir um som sibilante, algo como o gemido de um bicho machucado. O fogo tomou conta do quadro, mas demorou para queimá-lo por inteiro, como se a pintura tivesse sido feita com um material muito resistente. Ao final, virou uma massa enegrecida e liberou um cheiro terrível, uma mistura de mofo com cabelo queimado. Pisei nas brasas, tentando garantir que não sobrasse nada. Fiquei olhando para as cinzas, sentindo um alívio misturado com ansiedade, sem saber se aquilo resolveria de verdade. Nos dias que seguiram, no entanto, aquele desconforto continuou. Eu ainda acordava de madrugada em puro desespero, ouvia murmúrios no corredor e a atmosfera parecia tão pesada quanto antes. Resolvi checar o porão para ter certeza de que nada tinha mudado lá. Quando desci com a lanterna, dei de cara com a visão mais inacreditável que já tive. O quadro estava lá de novo, apoiado na mesma parede, intacto, sem fuligem, sem sinal de ter sido queimado. Fiquei em choque, quase tropecei nos degraus. Meu coração estava aos saltos e eu suava. Tentei manter a calma, mas cheguei a pensar que fosse alguma alucinação causada pelo estresse. Só que eu via tudo nitidamente. A moldura, a imagem do homem retratado, aquele olhar profundo. Subi correndo e tranquei o porão, escorando a porta com a viga. Naquela noite quase não dormi. Sempre que fechava os olhos, apareciam rostos aflitos me olhando. Sonhei com corpos sendo arrastados para uma mata, enquanto um homem berrava ordens e chicoteava quem hesitasse. De tempos em tempos ele voltava o rosto em minha direção e mostrava os mesmos traços do coronel do quadro, como se quisesse me avisar que estava ali de verdade. Acordei gritando, tremendo, com os olhos cheios d'água. Já não sabia onde acabava o sonho e começava a realidade. Passei boa parte do dia seguinte trancado no quarto, embrulhado num cobertor, me sentindo febril. Fiquei procurando alguma explicação, alguma saída. Pensei em chamar um padre para benzer a casa, mas não tinha ideia de onde achar um naquela região. Cogitei ir embora e procurar um médico, porque eu já não confiava mais no meu próprio estado mental. Só que também tinha uma parte de mim que achava que eu precisava resolver aquilo, que não dava para sair correndo e largar o mal para a próxima pessoa que viesse. No fim de uma tarde, recebi a ligação de um homem chamado Jaime, que trabalhava no cartório da cidade mais próxima, cuidando da burocracia da herança. Ele disse que precisava de algumas assinaturas e perguntou se podia me visitar ali mesmo.
Aceitei porque precisava regularizar tudo e, honestamente, queria ter alguém por perto por um tempo. Jaime chegou no começo da noite num carro simples. Parecia simpático, mas meio incomodado. Sentamos na sala, agora menos bagunçada, e comecei a assinar os documentos. Em determinado momento, ele olhou em volta e comentou: "O pessoal comenta por aí que essa casa tem muita história. Já teve gente que tentou comprar anos atrás, mas seu avô não vendeu de jeito nenhum. Não sei se é conversa, mas dizem que algumas pessoas ouviam ruídos estranhos só de chegar perto da porta." Parei a assinatura sentindo as mãos úmidas. Falei tentando disfarçar: "Para ser sincero, estou passando por uns dias difíceis. Às vezes penso em ir embora." Ele me olhou curioso. "E por que não vai?" Fiquei um segundo em silêncio antes de responder. "Acho que me sinto responsável pelo que pode acontecer aqui. Meu avô deixou essa casa para mim por algum motivo. E eu... Bom, descobri coisas sobre o antigo dono. Coisas que mexeram comigo." Jaime suspirou, guardou os papéis na pasta e se levantou para ir embora. Antes de sair, parou na porta e voltou a me encarar. "Se precisar de ajuda ou se mudar de ideia sobre vender, me procure. Tem gente interessada em propriedades antigas que não se importa com boatos." Ele foi embora, me deixando cheio de questões. Passei boa parte da noite andando pelos corredores, tentando entender cada barulho, cada sombra. Lá pela meia-noite, decidi descer ao porão mais uma vez, tomado por uma mistura de medo e raiva. Eu não suportava mais aquele clima de impotência. Abri a porta e desci. Lá estava o quadro, obviamente. Desta vez, notei arranhões profundos na moldura, como se fossem feitos por unhas. Aproximei a lanterna e percebi que, no escuro, os olhos do coronel pareciam apagados, mas quando a luz batia, eles tinham um brilho estranho, quase como se reagissem à minha presença. Senti um nó na garganta. De repente, escutei um barulho leve, tipo um suspiro, vindo de trás de uma estante. Mirei a lanterna, mas não vi nada além das caixas empilhadas. Me veio à cabeça uma frase do diário do meu avô: "A casa tem espíritos presos, vítimas que não descansam." Lembrei disso com força total quando, de relance, achei ter visto alguma forma translúcida perto da parede, que sumiu em questão de segundos. Fiquei arrepiado e saí correndo, trancando a porta do porão de novo. Naquela madrugada tive o pior pesadelo de todos. Sonhei que estava deitado na minha cama, totalmente paralisado, enquanto o coronel se aproximava. Ele me olhava com desprezo, os olhos pareciam duas fendas escuras, e ele segurava um lampião que lançava sombras estranhas pelo quarto. Num tom arrastado, disse: "Esta casa é minha e agora você também." O terror tomou conta de mim, pois eu não conseguia me mexer nem gritar. Era como uma paralisia do sono, mas tudo parecia real demais. Quando despertei, já havia claridade, e eu estava encharcado de suor, com o coração disparado. Eu não podia mais negar. Algo sobrenatural estava me prendendo ali, destruindo minhas noites e minha sanidade. A gota d'água veio poucos dias depois. Soube que um rapaz do cartório, que também tinha passado rapidamente pela casa para me entregar um documento, sofreu um acidente na estrada de volta. Disseram que foi culpa das condições ruins da pista, mas os boatos eram de que ele teve uma crise de pânico antes de sair daqui e mal conseguiu dirigir. Alguns falavam que ele saiu correndo, falando sobre uma figura maldita que o encarava. Foi quando percebi que o tormento não era só meu. A influência sinistra poderia atingir qualquer um que chegasse perto. Concluí que ficar ali não ia ajudar em nada. Se até meu avô, que passou anos na casa, não deu um jeito naquilo, o que eu poderia fazer? Decidi vender o lugar o mais rápido possível, mesmo com o peso na consciência de empurrar o problema para outra pessoa. Eu estava numa situação mental delicada e já não confiava mais no que via ou ouvia. Anunciei a casa por um valor bem baixo e poucas semanas depois apareceu uma família interessada. Pai, mãe, 2 filhos adolescentes. Pareciam simples e não demonstraram medo das histórias. Não fizeram muitas perguntas, só queriam saber se poderiam reformar tudo. Eu disse que sim, sem pensar 2 vezes. No dia em que assinei a papelada, arrumei minhas malas e fui embora no meio da noite, sem olhar para trás. Mas meu alívio durou pouco. Alguns meses depois,
Fiquei sabendo por noticiários locais que o pai daquela família foi preso depois de um ato violento dentro da casa. As matérias diziam que ele alegava ouvir vozes que lhe davam ordens e falava sobre uma pintura que o observava e exigia sacrifícios. Senti um peso enorme na consciência por ter passado essa encrenca para frente. Até hoje tento acreditar que fiz o que podia, mas no fundo sei que só fugi. Ainda tenho pesadelos recorrentes. Me vejo na frente da casa, escuto passos atrás de mim e quando me viro, o coronel está lá, estendendo a mão para me agarrar. Nessas noites acordo suando e meu coração dispara. Fecho os olhos tentando apagar a imagem do quadro, mas ela sempre volta, sempre volta. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado. Lanço vídeos novos por aqui todos os dias e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar. Um abraço do Dom e eu te vejo por lá.